nosso irmão, Obrigado. Boa noite a todos. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o templo, o altar que nós temos em nós. É interessante que é uma lição do livro Fonte Viva, lição 67, chama Altar Íntimo. Vamos tentar entender um pouquinho o que é essa questão do altar íntimo. O Emmanuel ele chega a comentar, dizendo que nós temos vários processos de construir templos pelo mundo. Nós construímos templos de pedra, templos que vão agradar a Deus. E ele comenta que mesmo esses templos, esquecendo daquele que tem fome, ainda é louvável, porque mostra o nosso reconhecimento ao Criador. Mas ele faz alguns adendos em relação a isso. Para começo de conversa, nós temos que lembrar que a primeira religião que veio para os desvalidos do mundo foi o cristianismo. Foi a primeira religião que até então... Por que foi a primeira religião para os desvalidos do mundo? Porque, olha só, qual era a visão que tinha, por exemplo, dentro do farisaísmo? Olha, nós estamos, há 400, quando Jesus nasceu, havia 400 anos de silêncio desde o último profeta, que foi Malaquias. E a última passagem de Malaquias, que foi um profeta que só deixou 4 capítulos escritos, ele termina dizendo que quem virá antes do Messias será Elias para anunciar a chegada do Messias. Então nós estamos dizendo um povo que estava preso em, como fala, a conhecimentos que eles tinham de um profeta que, como se fosse no dia de hoje, que veio no ano de 1624 e deixou a mensagem em 1624, 400 anos antes do nascimento de Jesus. Então, nesses 400 anos, esse povo, o hebreu, não ficou desvalido de conhecimento espiritual. Eles ficaram sem profetas. Nosso querido Chico Xavier desencarnou em 2002. E ainda hoje nós encontramos vários médicos espíritas que afirmam e perguntam quando é que teremos outro médium daquele valor e daquele tamanho. Gente, Chico Xavier deixou 450 e tantos livros, que ainda não achando mais. Não sei se vocês sabem, foram fazer uma reforma no centro espírita lá em Uberaba, e o pedreiro achou isso daí. Falou assim: olha, eu venho aqui, viro aqui, vou lá, mas é como se existisse um cômodo aqui, mas esse cômodo não existe. E aí resolveram quebrar a parede e existia um cômodo. O que eles acharam dentro do cômodo? Centenas de fotografias do Chico Xavier. Vai virar livro daqui a pouco aí, você deve estar analisando. Então a gente vê que não é à toa que fecharam o cômodo lá, né? Deixaram travado para no futuro descobrir o cômodo do Chico Xavier após a morte dele. Já tinha mais de 10 anos que ele tinha desencarnado já. Chico Xavier, para quem não lembra, desencarnou em 2002, no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Bom, então o que acontece? A gente está há 22 anos sem o Chico Xavier e já ficamos assim, quando virar outro médium do mesmo padrão do Chico Xavier? Quando tivermos lido os 400 e tantos livros que ele escreveu e entendido e colocado em prática. Aí há necessidade de um outro médium. Ou seja, você liga seu filho e fala assim: pai, estou precisando de dinheiro. Aí você dá dinheiro para ele. Aí daqui a pouquinho
E o filho de novo falou o seguinte: pai, estou precisando de dinheiro. Mas eu não te acabei de arrumar dinheiro para você? Ah, pai, não sei onde que eu coloquei. Então, depois que você achar o dinheiro e gastar ele lá, da forma correta, sem esbanjar, eu te arrumo mais dinheiro. Você acabou de perder esse dinheiro. Não faz sentido. Então, fazendo uma analogia com o dinheiro, seria mais ou menos esse tesouro que nós temos na nossa mão e que às vezes estão lá, largados nas prateleiras, e a gente não dá a menor valor a eles. Mas o povo hebreu dava valor a isso. Por isso ele foi, talvez, o escolhido para estar recebendo o Messias. Quando Jesus fez o Sermão da Montanha, havia 430 anos desde o último profeta, que foi Malaquias. E aí, nós observamos que nesse tempo, os rabinos começaram a ensinar e interpretar as leis. E esses rabinos começaram a colocar processos, por quê? Uma vez que eles não acreditavam em vida após a morte, eles começaram a colocar coisas para mostrar que você estava em sintonia com o Criador. Uma delas é que se você tivesse uma vida longa, você conseguiu ter uma vida longa, então você está em sintonia com Deus. Mas aí depois perceberam que não bastava ter a vida longa, viver 70, 80, 90 anos. Não bastava isso. Você também tinha que ter essa vida longa com saúde. Então, se você tivesse uma vida longa e com saúde, você estava escrito no livro de Deus, você estava agradando a Deus, tanto que Deus estava te dando saúde e vida longa. E se você fosse doente? Se é alguém que Deus está punindo. Se você morresse cedo, alguém que Deus puniu. Aí depois chegaram à conclusão que não basta ter vida longa e ter saúde, precisa ter dinheiro. Então, se você tivesse dinheiro, vida longa e dinheiro, você estava bem. E se você fosse pobre? Você era esquecido de Deus. Se você fosse escravo, nem se diz. Mas aí também não adiantava só ser rico. Também tinha que ser próspero, tinha que ganhar dinheiro e começar a prosperidade, cada vez ganhar mais. E colocaram mais esse quesito para poder mostrar que você estava agradando a Deus. Isso não só para os hebreus, também para os romanos. Se você estava agradando a Cibele, estava agradando a Marte, estava agradando aos Zeus, você naturalmente começava a ter recompensas aqui na Terra. Sabe como chama isso? Chama teologia da prosperidade. Você vem para uma determinada congregação religiosa e o resultado a gente começa a observar através do retorno financeiro. Então, teologia da prosperidade está na Bíblia? Está. Onde a gente vê a teologia da prosperidade? No Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo hebreu não acreditava em vida após a morte, na sua grande maioria. Quem acreditava em vida após a morte eram os essênios. Dos grupos que surgiram ali dentro do que a gente tem aqueles que seguiram Sadoc, que inclusive era morreu, acabou, eram os saduceus. Aqueles que a nossa grande maioria eram os fariseus. Tinham aqueles que eram sacerdotes que ficaram decepcionados, e por ser sacerdotes que ficaram decepcionados, foram para o campo porque não concordavam muito com aquela troca que estava sendo feita com os romanos, e esses sacerdotes viraram os essênios. E tinham aqueles que tinham uma visão mais militar, que iam conquistar na força com a chegada do Messias, que eram os zelotes. Mas todos esses acreditavam, na sua grande maioria, com exceção dos essênios, que você ia receber recompensa em vida. Por isso a teologia da prosperidade é encontrada no Antigo Testamento. As igrejas hoje que gostam da teologia da prosperidade, elas têm que trabalhar no Antigo Testamento. Não dá para trabalhar no Novo Testamento. Quem é o homem mais pobre da Bíblia? Quem? Ló? Não, pois é, mas assim, pensa quem é o mais pobre dos pobres da Bíblia. Jesus. Jesus não tinha nenhuma pedra de reclinar a sua cabeça.
Não deixou nada. A única coisa que ele deixou, a gente não quer receber, que foi a cruz. A cruz era dele, mas a gente não quer. Porque até na hora que ele foi crucificado, tiraram as roupas dele, era costume também. A crucificação era uma coisa que ser de vergonha, então crucificavam nu. A gente coloca um paninho em torno de Jesus, né? Por uma questão de ficar mais fácil da gente lidar com essa imagem. Mas era, né? Se a gente vier a Bíblia, diz o seguinte: dividir as suas vestes, né? E sobre o seu manto lançaram sorte, que era um manto caro. Então, nesse caso, porque não tinha mácula, era sem coisa. Aquele foi um presente, inclusive, se não me falha o meu conhecimento, foi Herodes que deu por ele ser morrer. Então, toma o manto. Então, aquele manto foi colocado no antes de morrer, nem dele era. Então, Jesus, o único bem que Jesus tinha, que a gente não quer, é a cruz. A cruz a gente não quer. Certo? E aí, o que acontece? A gente percebe, então, que esses grupos tinham essa visão. E a gente percebe isso no Antigo Testamento, teologia da prosperidade. Se a gente começar a falar que ele é da casa espírita, se você começar a frequentar a casa espírita, você vai ficar rico financeiramente, a casa espírita vai mudar. E a gente sabe que tem irmãos nossos que fazem isso. Uma vez eu fui para uma cidade, era mais ou menos 93, 94, 1994. Eu fui para uma cidade visitar, não é Belo Horizonte, visitávamos um asilo, tinha na Avenida do Contorno. O asilo já não existe mais. Acho que não, eu vou verificar essa informação. E lá, conversando com o pessoal, apareceu uma senhora de 86 anos de idade, e a gente começou a bater papo, muito lúcida, muito ativa, e ela me perguntou: vocês são de qual religião? Nós somos espíritas. Ela também sou espírita. Olha que legal. Como que a senhora está no espírito? Não, eu nasci desse espírito. Meu pai e minha avó eram espíritos. Então eu pensei assim, nós estamos em 93, 86 anos de idade, mas ela nasceu bem espírito, o avô e a avó, o pai era espírito. Essa é uma coisa da época de Kardec. E se a gente voltar um pouquinho mais, está bem próximo dali, né? Da época de, como fala, o pai e a avó. Provavelmente da época de Bezerra de Menezes devia ser, né? Mais ou menos aí. Me conta então como seu pai e sua avó se tornaram espíritos. Aí ela começou a contar que com 12 anos de idade, o pai dela tinha uma asma que era impossível de lidar. Ele quase morria ao respirar. Foram todos os médicos e nenhum médico achou cura para aquela asma dele. E aí, um dos médicos disse o seguinte: olha, o caso dele só resolve espiritualmente. Leva ele para um centro espírita. Então a avó dele, quer dizer, a mãe dele, que é a avó dessa senhora que a gente estava conversando, levou ele para um centro espírita. E aí, a partir de então, ele se tornaram espírita. E a pergunta que não quis calar: seu pai se curou da asma? E ela: não. Eu falei assim, interessante. Ela falou: eu também. Eu falei assim: pai, por que o senhor se tornou espírita? Sendo que você foi ao centro espírita procurar a cura para a sua asma, que não foi curada. Aí ela disse assim: meu pai então me respondia: ô minha filha, e quem é que me ensina o porquê eu estou passando por essa asma? Quem é que me dá força para passar os momentos de crise? Quem é que me faz compreender que nada é o acaso, senão a doutrina espírita? Por isso eu sou espírita. Não porque ela curou minha dor, a minha doença, mas porque ela me ensinou a entendê-la e conviver com ela. Bom, naquele momento eu fiquei calado e a refletir. O pai dessa senhora realmente era espírita e entendeu o espiritismo. Porque ele não foi fazer uma troca na casa espírita. Ele foi fazer uma troca de
tiveram os conceitos dentro dele para novos conceitos. O Espiritismo realmente estava no cerne desse homem. Isso é um lugar íntimo que nós temos que buscar. Nós podemos estar aqui dentro da casa espírita por troca, como o hebreu estava por cá dentro da casa, dentro da religião, por troca, ligado aos cultos exteriores de pureza, não toca nisso, se tocar uma mulher sagrando, vai ter que fazer ritual de purificação. Se você tocar no doente, vai ter que fazer ritual de purificação. Se tocar no morto, vai ter que fazer ritual de purificação. Por isso, o sacerdote, quando passou por um homem caído à beira da estrada, quando foi assaltado no caminho de Jericó para Jerusalém, ele passou do outro lado, porque ele não queria ter que fazer depois ritual de purificação. Mesma coisa dele. E quem foi lá e colocou a mão no doente, curou as suas feridas? O samaritano. Então o samaritano entendeu o altar íntimo. Ele entendeu o altar íntimo. Por isso, ele foi citado nessa história. E nós achamos, não sabemos se foi verídico. Jesus poderia trazer um caso verídico. Mas não deve ser, porque ele é um caso extremamente delineado, como fala, trabalhado para ser educativo. Bom, quando Jesus começa seu discurso depois de 430 anos de silêncio, o que ele diz? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Reino dos céus. Quem é pobre de espírito? Quando criança, eu perguntei à minha mãe que era pobre de espírito, e ela falou: são os humildes. E durante muito tempo, eu vi que pobre de espírito era humilde, e já falei em palestra: pobre de espírito é humilde. Mas pobre de espírito é mais do que humilde. É porque a gente vê o pobre de espírito e considera ele como também sendo ignorante. Porque ele é humilde, mas ele também é humilde. Pobre de espírito. Então Jesus diz o seguinte: bem-aventurados são pobres espíritas, aqueles ignorantes. Sim. Porque eles tinham consciência de que precisavam melhorar. Enquanto muitos outros batiam no peito e diziam: Deus me socorre. O povo hebreu não entendeu que eles precisavam se melhorar para entender a proposta de Deus. Ficaram ofendidos. Quando Jesus disse: nenhum profeta faz milagre em sua própria casa, sua própria terra, ele faz referências a isso, dizendo: olha, observa que Deus muitas vezes socorre aos gentios, como ele socorreu os gentios no começo do seu trabalho. Vai começar com a mulher samaritana. E nessa afirmação com a mulher samaritana, ele diz que chegará o tempo em que nós adoraremos o Senhor em espírito e verdade. Não nos templos, não na casa espírita, não na igreja. Aqui também, na igreja também, mas principalmente nesse altar íntimo que nós temos. Nós vamos ter que aprender a ler o Evangelho na natureza. Uma flor desabrochando mostra a beleza e a grandeza de Deus, tanto para quem sabe ler, como as belas páginas escritas por Paulo Fácil. Uma cachoeira caindo, água límpida, mostra Deus. A água em si mostra Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos que os gases, as moléculas, ficam distantes. Porque elas ficam distantes, elas ficam no estado que a gente chama de gasoso, um pouco, uma temperatura mais baixa.
E quando a gente ajunta eles e vamos juntando esses átomos, eles ainda ficam um pouquinho afastados. E aí a gente chama isso de líquido quando eles condensam. E se a gente aproximar mais ainda os átomos, um pouquinho mais, ele vira sólido. Então, nessa visão, a gente pode dizer que a massa específica, que também é muito típico como densidade, mas o termo certo é massa específica, do gás é baixa, do líquido é alta, e do sólido é um pouquinho mais alta. Ou seja, é natural que se você tivesse uma poça de lava e você jogasse uma pedra de lava endurecida dentro dela, pedra no fundo. Você tem um cadinho com ácido derretido, com ferro derretido. Você joga uma pedra, uma peça de ferro sólida dentro do aço, ela afunda, porque o sólido é mais denso do que o líquido. Ótimo. Porém, a água, você pega uma água sólida, que a gente chama de gelo, joga dentro da água líquida e ele forma. Só existem dois elementos que têm esse comportamento, a água e o silício. E por causa desse comportamento, foi possível existir crosta sólida aqui, aonde a gente vive. Por quê? Quando o silício, que é boa parte do planeta Terra, solidificou, ele boiou, virou uma crosta. Senão ele ia afundar e a gente ia ter um rio de lava aqui ainda. A água, quando ela solidifica, ela sobe, forma uma camada de gelo em cima da água, que pessoas inclusive usam para patinar. E aí o que acontece? A água embaixo está a 4 graus. Com a menor volume que ela pode ter. Para ela passar de 4 graus para cima, ela tem que empurrar aquela massa todinha de gelo para cima. Ela não consegue empurrar, então a água está doendo por baixo do gelo sólido. Lógico, a certas temperaturas muito baixas vai acabar acontecendo. Mas dentro desse nível que a gente conhece no planeta, e olha que interessante. Imagina se o gelo afundasse, quando solidificasse. Lá no fundo, você, em vez de ter alimento dos peixes, onde os peixes vivem, uma pedra de gelo que matava e teria vida. Como ele boia, a vida pode viver debaixo do gelo. Quando nós queremos ver o Evangelho, a gente vê ele na ciência. A gente vê Deus agindo na condição do homem ter a possibilidade de produzir uma vacina contra a Covid em 1 ano. Gente, vocês perceberam que depois que inventaram a vacina, acabaram as mortes por Covid? Um ou outro pode passar mal e pode ter tido sequelas com a vacina? Sim. Quanto mais se você forçar a mente achando que aquilo vai dar sequelas. Agora, a reação à vacina é 0,3%. E a morte pela Covid, 3%. Então significa que a vacina protege 10 vezes mais do que a Covid. Você corre mais risco de passar pela Covid do que passar pela vacina. 10 vezes mais chance de ter problema com a Covid do que de ter com a vacina. Isso mostra que Deus deu para o ser humano uma condição de fazer uma vacina muito rápida. E mais, a técnica que foi utilizada emergencialmente para resolver a vacina, chamada RNA mensageiro, está sendo usada hoje para curar câncer. Porque antes eles bloqueavam, mas você pesquisa mais para frente. Vê que o Covid teve que acelerar isso. Eles estão pegando o RNA mensageiro, que ele é mensageiro de quê? Daquilo que precisa ser atacado. Então ele era mensageiro de quê? Do vírus que precisa ser atacado. O organismo se preparava e atacava aquilo que o RNA mensageiro fazia de mensagem. Ele é o mensageiro. Olha, o sistema neurônico você tem que atacar isso aqui. Beleza, já sei o que eu vou atacar. Eles pegaram a mesma coisa, pegaram pessoas
com um tumor. Qual o problema do tumor? É que o corpo não reconhece o tumor como sendo algo agressivo. Afinal de contas, o tumor ele foi tirado dentro da gente, com cérebro da gente, deturpados, etc. Então eles pegam o tumor que precisa ser atacado, tira, leva ao laboratório, analisa ele, faça trabalhos de DNA em cima dele, tira aquele código de DNA do tumor, que é diferente das células sadias, alimenta o RNA mensageiro e injeta na pessoa. Sabe o que vai acontecer com a pessoa que receber essa medicação? Vai parecer que ela está gripada, começa a passar todo o mal do mundo. Aí, calma aí, vocês aplicaram o negócio em mim, não tá bom, mas é porque o corpo reconheceu que precisa atacar o corpo. Então, a partir de então, o tumor começa a ser atacado. A pessoa tem uma impressão que ela está febril e que ela está gripada. Daqui a pouquinho não tem mais tumor. Uma técnica muito parecida com isso, muito parecida mesmo, foi aplicada recentemente no brasileiro que estava há 13 anos com câncer e não voltava ao câncer. E aí o que aconteceu? Em um mês, ele redimiu um câncer de 13 anos. Ele foi mandado para casa para morrer. E aí, como ele era um cara que vai morrer, vamos só ser papai? Eu aceito. Aplicaram nele a técnica e em um mês ele estava curado de um câncer que ele lutava há 13 anos. Então, até Covid redimos. Por quê? Vai fazer a gente repensar uma série de coisas. Uma delas é que nós temos que repensar o nosso carinho junto aos animais, que são nossos irmãos menores. Sabe por quê? Porque nós matamos 70 milhões de animais ano, 2.400 animais por segundo que eu estiver falando aqui, 2, morreram 2.400. E nós não temos tanta necessidade de tanta proteína animal como estamos comendo atualmente. Qual a consequência disso? As últimas doenças todas foram de origem animal. Gripe aviária, gripe suína, vaca louca, AIDS, foi comer carne de macaco, Covid, foi comer carne de pangolim, ebola, carne de morcego. Não é? Dengue. A dengue, ela está associada, né, à questão do inseto, como o hospedeiro do Aedes aegypti, né, que é o Aedes aegypti pegando e trazendo a dengue para a gente. Mas, de qualquer forma, nós estamos observando que, como sociedade, nós vamos ter que repensar isso. Eu não como carne, mas eu estou dizendo que vocês pararam de comer carne, a não ser que vocês acham que é uma boa para vocês. Tem um estudo recente de Stanford, com 22 pares de gêmeos, onde metade era vegana, ficaram 8 semanas com vegano, e metade ficou onívoro com uma alimentação balanceada, tudo balanceado. Eles descobriram no final, tem no Netflix, que o cromossomo, como o órgão acho que vai ficando velho, ele vai diminuindo o tamanho dele. Em 8 semanas, essas pessoas que tiveram comida vegana, o cromossomo cresceu de novo, eles rejuvenesceram. Isso aqui, dentes, não é para comer carne. Esses dentes aqui são de herbívoros. Olhos que enxergam cores, é para a gente descobrir o que está maduro e o que está maduro. Os animais carnívoros têm só enxergam duas cores. Eles só vão para perceber movimento, porque eles têm que caçar. Então, nós não comemos carne igual aos nossos avós. Meu avô comeu um pedacinho de carne desse tamanho, ela sabor ao prato. A gente vai observar, estou pagando mais da metade. O planeta não aguenta, nossa saúde não aguenta. Mas por que está falando isso dentro do centro espírita? Porque isso está no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Então não sou eu aqui, um ver quase pegando, porque quando vai para a doença de cabo de pão de queijo, que está falando isso. Né? Eu estou falando isso para vocês como alguém que leu no livro Os Mensagens Missionários da Luz, lá o comentário disso. E lá a gente observa que o primeiro passo realmente é ser vegetariano, ou seja, usa leite e usa ovos. Mas com o tempo você vai achar mais facilidade para poder ir para o lado, nem de precisar disso mais.
a sua saúde agradece. O nível de infecção cai. Quem tiver curiosidade, assista esse documentário desse tempo forte que está na Netflix, chama O Céu que Você Come. Então, por que eu estou comentando isso? Porque eu vi os benefícios para a minha saúde e gostaria que vocês pelo menos analisassem isso. Uma vez eu fui falar num centro espírita de uma cidade onde muita gente é pecuarista. Eles não gostavam muito desse discurso, não. Eles não me chamaram nunca mais para falar, não sei porquê. Mas a gente sabe quando a gente incomoda, é quando a gente toca no assunto e as pessoas mexem na cadeira assim. Aí você fala assim, me incomodei. Quando eu estou mais ou menos do mesmo jeito, aqui eu vi que ninguém mexeu na cadeira, então eu não me incomodei muito, não. Mas pensem sobre isso, reflitam. A saúde é de vocês, as escolhas são de vocês. O conselho é pelo menos diminuir a quantidade que se come para uma quantidade mínima. Se você der conta, seja vegetariano. Se der mais conta, seja vegano. Como começa? Um dia na semana sem comer carne, depois um dia na semana, 2, 3, 4, 5, aí depois você se tornou vegetariano e o seu organismo adaptou-se. Aí você pode partir para vegetariano. Às vezes você vai ter que ficar anos vegetariano para conseguir ser vegano. E aí nós vamos enxergando ao fim. Se nós somos um altar, o comentário que eu estou fazendo é exatamente para cuidar da nossa saúde, porque nós estamos cuidando de quê? Do altar que foi dado a gente, que é esse corpo. Sabe por quê, gente? A próxima reencarnação nossa será no planeta Terra. Não vão ser exilados, não. Nós estamos tendo conhecimento espírita que nos tira a revolta. Ah, eu sou revoltado. Aí você corre o risco de sofrer o exílio. Não, eu não sou revoltado. Eu sou uma pessoa que está querendo evoluir e crescer. Sim, sim. Então você tem uma grande chance de continuar no planeta Terra. Mas provavelmente nós não vamos reencarnar no Brasil. Nós vamos reencarnar em outros países que precisam desse conhecimento espírita que nós estamos recebendo aqui. Ô Fabiano, já que você desencarnou, conta pra gente o que você aprendeu do Espiritismo, à luz da doutrina espírita, do cristianismo, à luz da doutrina espírita, lá no Brasil. Olha, eu não entendi muita coisa do Espiritismo, nem vi muita coisa do Espiritismo, mas aprendi cada marchinha de carnaval. Vai ser perda de tempo. Não que eu não possa aprender, eu saber marchinha de carnaval. Mas, quanto conhecimento que nós temos ali, que o Espiritismo nos traz, e que simplesmente a gente deixa de lado. Aí na próxima, a gente vai ter que guardar esse conhecimento tão profundo no nosso coração que nós vamos ter que mostrar ele através da vivência. Por quê? Eu sempre me fiz essa pergunta anos, até agora, há pouco tempo eu tive a resposta. Porque era necessário os cristãos morrerem na arena. Porque eu me via como um cristão inteligente. Um romano com uma espada na mão, falando assim, você é cristão? Eu não. O que é isso? Eu faço culto a Cibele todo dia. Está liberado. Vou continuar cristão durante um bom tempo. Aí aponta uma arma para mim e diz assim, você é cristão? Sou. Nega sua fé? Não. Então você vai para a arena com os leões. Se necessário for, é vontade de Deus, eu vou. Essa pessoa morre por uma convicção. E eu me perguntava, por quê? Não era mais fácil ele dar uma mentirinha assim? Desculpa, eu vou mentir aqui um pouquinho, mas até eu vou continuar pregando depois para o Senhor. Não, eu dou testemunho. O testemunho. Mas isso mostra uma coisa totalmente diferente. Ele gravou no espírito dele uma convicção que ele nunca mais perde. Ele reencarna em qualquer local do planeta. O cristianismo está gravado no íntimo dele de uma forma profunda que ele nunca mais esquecerá. Ele vai progredir porque aquilo gravou de fato na vida dele. Aí eu comecei a entender por que esses espíritos gravavam. Porque negar, por um minuto que fosse, era mostrar que ele vacilava ainda na sua fé. E essas pessoas não vacilavam. Todos esses que morreram lá como cristãos, eles nazarenos evoluíram com uma rapidez muito grande. Lógico, há exceções.
mas a grande maioria é muito grande. Porque quando eles falaram, eu não nego a minha fé, aonde estava o altar dele? Não era nas catacumbas, era no coração, era na mente. Essas pessoas não negavam. E não é só o cristianismo que faz isso, não. Já que eu falei sobre a ciência, nós vamos observar Vavilov, que queria acabar com a fome no mundo, queria acabar com a fome na Rússia. E durante a Segunda Guerra Mundial foi preso e decretado a morrer de fome, porque ele foi tido como inimigo do Estado. E aqueles pesquisadores com ele, 4 a 6 pesquisadores com ele, acho que foram 4, que ficaram ali cuidando de um depósito de sementes que o Vavilov tinha buscado no mundo inteiro, como um tesouro, morreram de fome, mas podiam ter comido a semente. Por que eles não comeram a semente? Por um ideal. Eles podiam ter distribuído a semente para quem estavam também com fome lá de fora. Por que eles não comeram? Porque eles são maus? Não. Porque eles sabiam que segurar aquelas sementes pós-guerra ia trazer muito mais benefícios contra a morte. Hoje, de acordo com estudos, 1/3 de toda a comida de grãos que nós comemos veio desse banco que o Vavilov e sua equipe se recusaram a comer e morrendo de fome, para que hoje a gente pudesse estar sendo beneficiados desse banco de sementes que eles preservaram a própria vida. Isso é morrer pelo ideal e morrer com um amor maior. Eu dou minha vida, mas milhares e milhões serão salvos por causa da minha atitude. O reino está ali, eu te mato. Eu mostro que a minha fé é acima da espada e do medo. E aquele romano um dia pensará, se não for nessa vida, na seguinte, ele irá pensar, com certeza. Por isso Cristo mudou o mundo. Por quê? O altar íntimo foi ao coração de cada um. E quando o altar íntimo nosso estiver em sintonia com Cristo e com Deus Pai, aí sim, nós estaremos vencendo séculos, milênios de estagnação no erro. Que a paz do Senhor esteja conosco e nos abençoando. Tem que fazer comentário? Esse estudo quem fazia era a Catrinha. E ela me mostrou o estudo dela todo, mas eu não tinha capacidade de fazer o estudo como ela fez, ficou muito bonitinho, arrumadinho. Aí um dia eu vou dar um exemplo para vocês, né? Aí ela vai fazer de quarta, aí falaram, você não quer que a Fabiana faça o segundo de quarta para não ficar 2 vezes essa semana? Aí ela concordou, e aí eu peguei o estudo, mas não ficou o estudo dela estava melhor. Tá bom, gente? Muita paz, que Jesus nos abençoe e proteja, e que possamos ter uma ótima semana de descoberta do altar íntimo nosso. Muita paz. Amém.